Quem que ia pagar a conta? É, Magali? Foram na lotérica aí, ó. Eu vou ler todos. Ele cortou depois. Mandou pra mim. São os últimos. O que é? Na comissão. Essa foto da minha cadeira tá mais baixa, não tá? Pô, tem que aumentar ela, né? É, então, mas ela não tá subindo, cara. Olha a cadeira boa também, ó. Trocaram as cadeiras. É, trocaram, mas é que o poder a minha, pô. Tá boa. Pô, tá boa essa aqui. Número legal. Declaro aberta a quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra o primeiro secretário da Câmara, senhor vereador Olindo Sequalini Voltarelli, fará a leitura das matérias pertinentes ao expediente. Boa tarde a todos. Processo número 1005 de 2019. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.498 de 2 de janeiro de 2020. Ciente. Processo número 5151 de 2019. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.511 de 17 de fevereiro de 2020. Ciente. Processo número 544 de 2020, Prefeitura Municipal, projeto de lei que altera dispositivos da Lei Municipal número 4.823, de 13 de novembro de 2009, que ratifica o protocolo de intenções celebrado entre os municípios, visando a constituição do consórcio intermunicipal Grande ABC e altera a estrutura administrativa e o quadro de empregos públicos do consórcio intermunicipal Grande ABC, fixada pela Lei Municipal número 5.218, de 11 de setembro de 2014. Encaminho projeto às comissões. Processo número 539 de 2020, César Rogério Oliva. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição no âmbito do município de São Caetano do Sul da concessão de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas pela Justiça e da outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 541 de 2020, César Rogério Oliva. Projeto de lei que estabelece a implantação de semáforos ou faixas elevadas para a travessia de pedestres em frente a hospitais de urgência e emergência, públicos ou privados, e unidades básicas de saúde no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 542 de 2020, César Rogério Oliva. Projeto de lei que retira as homenagens e honrarias concedidas pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul a condenados com sentença transitada em julgado e da outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 578 de 2020, Marco Sérgio Gonçalves Fontes.
Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de assentos e sistemas de senhas nas casas lotéricas existentes no município de São Caetano do Sul. Às comissões. Processo número 579 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que proíbe os estabelecimentos comerciais situados no município de São Caetano do Sul de fazer conferência de mercadorias após o pagamento ter sido efetuado pelo consumidor e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 606 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública e ao Ministério Público e da outras providências. Às comissões. Processo número 669 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana da História e Memória da Imigração Italiana e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 620 de 2020, Edson Roberto Parra. Moção de repúdio pelo desfile de 2020 da Escola de Samba GRES Estação Primeira de Mangueira. Encaminho à Comissão de Justiça e Redação. Processo número 649 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a implantação de lixeiras para recebimento de material reciclável em supermercados e hipermercados e da outras providências. Às comissões. Processo número 650 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que assegura à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com idade igual ou superior a 80 anos, a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência no âmbito do município de São Caetano do Sul. Encaminhe às comissões. Processo número 656 de 2020, Andréia da Silva Neves Bianchini. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia da Caminhada contra as Drogas e da outras providências. Às comissões. Processo número 660 de 2020, Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 469 de 2020, Edson Roberto Parra. Não. Vamos ler o expediente. Processos número 603 de 2020, 653 de 2020, 697 de 2020. Autores: Ubiratã Ribeiro Figueiredo, Andréa da Silva Neves Bianchini e Eclerson Pilmielo. Requerimentos solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdir Cartola dos Santos. Processo número 605 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jaime Gomes da Rocha. Processo número 611 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Garcia. Processos número 618 de 2020, 654 de 2020 e 696 de 2020. Autores: Edson Roberto Parra e outros. Andréa da Silva Neves Bianchini e Eclerson Pilmielo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Gilson Luiz Correia de Menezes. Processo número 619 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da pastora Benedita Genese Casemiro Guarnier. Processo número 676 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Delmiro Fraga. Processo número 691 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Irene Erte Núncio. Processo número 692 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Aparecida Cernini Lindo. Processo número 693 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Antonieta Dalmas. Em discussão e em votação, os diversos votos de pesar que encontram-se na mesa, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, todos aprovados em sinal de respeito.
Processo número 577 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando para desenvolver estudos com brevidade no sentido de vedar o corte de fornecimento de energia elétrica por parte das concessionárias, das famílias que têm pessoas idosas ou com deficiência, que fazem uso de insulina ou que se utilizam de aparelhos respiratórios. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 621 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelos 61 anos da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 622 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à chefe Patrícia Goulart Ambrósio, do Grupo Escoteiro João Ramalho e a sua diretoria, pelo excelente trabalho à frente da direção do grupo. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 665 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao presidente da CPI da EMAI, vereador Jorge Araújo de São Bernardo do Campo, por pressionarem a empresa pública e o governo do estado por ações que visem a despoluição do braço da represa Billings. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 670 de 2020, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelo aniversário de 65 anos da paróquia Nossa Senhora das Graças, no dia 12 de março de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento do vereador Maurício Fernandes permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 671 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pelos seus 140 anos de existência, a serem comemorados no dia 10 de março do corrente ano. Em votação, o requerimento do vereador Marcos Fontes. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 681 de 2020, Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel, distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a limpeza do terreno localizado na rua Washington Luiz, 75, ao número 115, no bairro São José. Em votação, requerimento do vereador Moacir Rubira. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 695 de 2020, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a possibilidade da inclusão da cidade de São Caetano do Sul no cronograma de palestras a serem ministradas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, juntamente com o DIP, Divisão de Prevenção e Educação, que promove a prevenção primária ao uso indevido de drogas. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Olinto Voltarelli. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em votação, os diversos requerimentos pedindo efetivo do policiamento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo número 469 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, visando informações sobre as providências adotadas para conscientização nas escolas do município de São Caetano do Sul sobre o perigo da brincadeira divulgada nas redes sociais, denominada Desafio da Rasteira, que já provocou morte e paralisia cerebral de alunos em escola fora do município. Em discussão, em votação, o requerimento do vereador Edson Parra. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 470 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, visando informações sobre as providências adotadas para conscientização sobre o perigo da brincadeira divulgada nas redes sociais, denominada Desafio da Rasteira, que já provocou morte e paralisia cerebral de alunos em escola fora do município. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 471 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel, distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando informações sobre o motivo da constante falta de energia na rua Padre Antônio Vieira, em toda a sua extensão no bairro Jardim São Caetano. Em discussão, requerimentos, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 623 de 2020, Jander Cavalcante de Lira.
Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações a respeito de todas as obras realizadas pela prefeitura desde janeiro de 2017. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado do vereador Jander. Com votos favoráveis do autor. Jander, os votos favoráveis foram do autor Jander Lira, o Biratã Figueiredo, César Oliva, vereador Chico Bento. Para justificar o voto do requerimento que foi rejeitado, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mesa, público aqui presente, aqueles que sempre acompanham os debates nesta casa. O meu requerimento só são 2 perguntas, simplesmente 2 perguntas, 2 questionamentos. Quais obras têm projetos voltados à sustentabilidade? É a primeira. O segundo, se existirem obras com projetos de sustentabilidade, quais seriam essas obras e quais medidas são essas? Senhor presidente, eu não entendi a rejeição desse requerimento. Ou a base governista reprovou por ser da oposição, ou realmente não entendo. Porque o Diário do Grande ABC, aliás, o Diário Regional, e o Diário do Grande ABC também deu essa notícia, o Diário Regional, em 26 de março do ano passado, diz o seguinte na manchete: Auríquio é eleito vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Aí, no início da matéria, diz: o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, PSDB, foi eleito vice-presidente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Frente Nacional dos Prefeitos, FNP, para o mandato dos 2 próximos anos. Vejam bem, ele é vice-presidente do setor de sustentabilidade da Federação Nacional dos Prefeitos, que trata exatamente dessa questão de água potável, saneamento, energia limpa. O que é que o diário diz? Que a questão de construir reservatórios que tratem de garantir ambientes saudáveis, sustentáveis e evitar, inclusive, os enchentes. Ora, quando a base, me perdoem os nobres pares, mas quando a base rejeita um requerimento só por ser da oposição, dá o entendimento, então, que o prefeito não fez nada em relação à sustentabilidade. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou quicando a bola para ele chutar e fazer o gol. Se ele trabalhou e fez, se ele está cumprindo o mandato dele como vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, era a oportunidade dele apresentar, não é o Biratã, não é César? Apresentar o que ele fez de sustentabilidade. Realmente, eu não entendi a rejeição. Eu só posso entender o seguinte, só posso entender essa rejeição como algo em razão, de ter sido encaminhado pela oposição. É aquela história, né? O vício do cachimbo deixa a boca torta. Então, foi da oposição, pau. Foi da oposição, nada. Eu até vou, se é possível, né, talvez agora, depois desse esclarecimento, se é possível, eu vou reapresentar, pode ser, presidente, a gente pode reapresentar o requerimento? Na sua forma original, não. Mas você pode readequá-lo a uma realidade e apresentar na próxima sessão. Vamos ao segundo turno, eu vou reorganizar esse requerimento
e vou reapresentá-lo. Não é porque não vejo razão, viu, líder? Não vejo razão para não apresentar, que eu acredito que o prefeito deve ter alguma obra de sustentabilidade, né? Essa grande propaganda que se faz na cidade aí, de inúmeras obras, inclusive essas inaugurações aí até de editais de obras, né? Nesses editais deve incluir também um item da questão da sustentabilidade. Então, eu entendo que vou dar como dizem no popular, vamos dar um desconto ao líder e ao líder que encaminhou o voto contrário ou não, líder? Você não encaminhou nem o voto? Ah. Claro. Então, eu entendo isso, mas vou reapresentar, quem sabe haja um repensar da base governista e consiga aprovar esse requerimento, que realmente não tem nenhuma característica política partidária, tem política de preocupação com políticas de sustentabilidade, de políticas públicas de sustentabilidade para o nosso município. E ver realmente o que o nosso vice-presidente da Frente dos Prefeitos realizou nesse sentido. Obrigado, vereador. Vereador Tite Campanella, líder, dispõe de 5 minutos para justificar o voto. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu acho até que o vereador Jander, ele poderia até refazer esse requerimento, porque ele solicita, vou ler aqui do jeito que está escrito nesse requerimento, solicitando informações a respeito de todas as obras realizadas pela Prefeitura desde janeiro de 2017. E aqui é de conhecimento público que são muitas obras, mas é uma quantidade difícil de contabilizar. Depois, ele ressalta que gostaria que fosse informado, no item 1, quais obras têm projetos voltados à sustentabilidade, e no 2, se existirem obras com projetos voltados à sustentabilidade, quais elas seriam e quais medidas são adotadas. Vamos lá. Então, mais uma vez, o requerimento por si só, ele é muito amplo. Solicita informações a respeito de todas as obras. A prefeitura, teoricamente, teria que ter um funcionário só, elencando as obras para conhecimento do vereador, disponível para o vereador para ficar escrevendo no computador durante 2 meses, porque é muita obra. Nós não podemos esquecer que, na administração anterior, os mais de 300 próprios públicos que nós possuímos não sofreram nenhum tipo de manutenção, nenhum. Nem uma pintura de parede, nem uma troca de telhado, nem uma mudança de torneira, nenhum. Então, quando nós assumimos, quando este governo assumiu, do qual eu sou líder aqui na Câmara, em janeiro de 2017, nós tínhamos 300 prédios em situação calamitosa. Hospitais, UBS, escolas. O que se fez, por exemplo, com a EMEI da Rua Graça Aranha, é a Giorgetti, que é parente do Sérgio Giorgetti, um grande amigo meu. Luiz Giorgetti. O que se fez com aquela escola, nós perdemos uma escola. Um prédio atrás, uma obra particular, uma obra residencial particular, destruiu a escola. E a prefeitura, na então gestão anterior, fez um acordo com o prédio. Acho que houve, não sei qual acordo que foi feito, que a gente não tem registro disso. A escola não foi recuperada, ela teve que ser jogada ao chão, agora nesse ano aqui, e nós estamos fazendo uma outra escola nova no mesmo lugar. Nós perdemos uma escola por falta de manutenção e não sei o que aconteceu com essa indenização ou com esse eventual reembolso que houve por parte da construtora, se houve, né? Houve um acordo. Agora a gente não sabe o que aconteceu. Esse é um dos exemplos do que nós tivemos de descaso com obras, com os prédios públicos, com o patrimônio do município, com o patrimônio do povo de São Caetano do Sul. Então, as obras é fácil. Só andar por São Caetano que você vai ver placa de obra por todo canto. São obras pequenas, são obras grandes. Então, o vereador, do jeito que ele joga aqui de uma maneira ampla, esse requerimento não pode ser aprovado. Então, sugiro ao vereador que refaça de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais enxuta, e se o objetivo dele é saber os projetos, as obras e projetos voltados à sustentabilidade, e a gente vai analisar novamente para poder dar um encaminhamento adequado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Encerrado o expediente, abro o período para explicação pessoal, mas antes, peço a todos que possam, em sinal de respeito, para que em pé façamos um minuto de silêncio. Passamos à explicação pessoal. Vereador Caio Funac dispõe de 5 minutos. Eu vou convencê-lo a não liberar. Você vai ver. Boa noite a todos, boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente e aqueles que nos assistem na internet. Gostaria de dizer, presidente, sobre a abertura do edital de Bolsa de Estudos do ano de 2020 para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS, e para a Faculdade Mauá Tecnologia. As inscrições serão abertas no dia 11 de março até o dia 15 de março. Você poderá acompanhar o edital através do site eletrônico da Prefeitura e também através dos seus vereadores, nos seus gabinetes, que também estão com o edital para mostrar para os munícipes da cidade e para os universitários. Acredito que nessas bolsas será a vulnerabilidade social e a meritocracia, André Juque. Então, a pessoa universitária, moradora e matriculada na USCS ou na Faculdade de Mauá Tecnologia tem o direito, ou através do edital, ver se possa ser concedidas as bolsas de estudos aqui de São Caetano, nas universidades. Para finalizar, presidente, eu protocolei semana retrasada uma indicação de projeto de lei sobre essa brincadeira que está acontecendo no nosso Brasil, nosso estado, nosso município. Denominei o projeto de Ferir Não É Brincar, que essas pessoas estão passando rasteiro em um, passam rasteiro em outro, e isso repercutiu muito nas redes sociais, Vidowski. E protocolei esse projeto através da Câmara Municipal para incentivar, evitar e também prevenir esses tipos de brincadeiras. Avisar os pais, avisar os educadores que estão mostrando toda essa tragédia que é fazer uma brincadeira dessa, Sueli. Então, protocolei esse projeto e espero que passe nas comissões e tenho certeza que os nobres pares estarão a favor desse projeto de semana de conscientização, prevenção e até evitar essa tragédia, Magali. Obrigado, até mais. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Carlos Humberto Serafim. Vereador César Oliva. Posso fazer também. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público presente, imprensa. O tema hoje é saúde. Gostaria de falar a respeito de um ofício que eu enviei para a Secretaria de Saúde na data de 3 de fevereiro. O conteúdo desse ofício vai de encontro àqueles óbitos que a gente teve na cidade, aquela grande polêmica que se levantou com relação às bactérias, como é que estava nos hospitais. E eu protocolei um ofício no dia 3, pedindo algumas informações, algumas formalizações. Foi ofício. Foi ofício porque o requerimento aqui foi negado. Requerimento não passa. Aí eu fui, protocolei ofício. Aí, o que aconteceu?
Eu preferiria via requerimento. Mas, se não dá, a gente se desloca até lá, dá um jeito. No meio do dia a dia atribulado, a gente se desloca e vai lá protocolar. Ocorre que eu só consegui protocolar, na verdade, dia 4, porque dia 13 ninguém quis protocolar lá. Quando eu entrei, parecia que tinham visto um fantasma lá dentro. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, dia 4 conseguimos protocolar o ofício. No mesmo dia 4, a secretária gravou aquele vídeo com o nosso jornalista Leandro Amaral, que inclusive está aqui, um abraço para o Leandro. Gravou um vídeo mencionando, inclusive, que o vereador César Oliva queria causar pânico na cidade. O maior absurdo, um desrespeito com o poder legislativo como um todo, né? Ou seja, estou fazendo meu trabalho, fiscalizando, ouvindo o que os municípios querem que nós façamos, e eu sou obrigado a escutar esse tipo de coisa. Mas, enfim, dia 4, eu protocolei o ofício, dia 4 foi gravado o vídeo, e nesse vídeo foi mencionado que já haviam feito todas as compras de álcool gel, de luva de máscara, todas as compras nesse quesito na cidade. Só que no dia 5, um dia depois do protocolo do meu ofício, na verdade é que houve realmente uma compra maciça de álcool gel, uma compra realmente maciça, porque a anterior era uma compra mequetrefe, que se você fosse dividir pela quantidade de próprio público da saúde, ia dar 20 refis de álcool gel por próprio público. Então, realmente, isso ia durar alguns dias e ia acabar, por óbvio. Então, depois do protocolo do ofício, houve uma compra realmente significativa de 4.500 refis de álcool gel. Aí eu esperei alguns dias. Dia 26 de fevereiro, eu fiz uma fiscalização nas UBS e não encontrei álcool gel. Então, é engraçado, né? Esse desencontro de informações. Falou que comprou, mas, na verdade, pediu a compra depois do nosso ofício. Então, muita gente acha que a nossa fiscalização não surte efeito, mas surte sim. Surte sim. As coisas começam a acontecer, principalmente em ano eleitoral. Tá? Eu queria deixar muito claro isso para o munícipe que acompanha, que principalmente em ano eleitoral. Quando você está no primeiro, segundo ano de mandato, ninguém liga muito para o que a oposição fala. Agora, vai chegando perto de eleição, as pessoas vão se movimentando. Porque ninguém quer, né, perto de eleição, nenhum tipo de polêmica, então nosso trabalho realmente surte efeito. Então ficou aqui, ó. Dia 4, meu ofício foi protocolizado, dia 5 foi feito o pedido da Secretaria de Saúde com a compra massiva de álcool gel da cidade. Porém, dia 26 não tinha ainda nas UBS. Então vamos acordar aí a Secretaria de Saúde e fazer aquilo que se propõe a fazer, ou pelo menos fala publicamente. Porque não adianta falar, na teoria é bonito e na prática não é. Inclusive, junto com a resposta do meu ofício, foi encaminhado vários manuais aqui, super interessantes, com relação aos hospitais, a procedimentos. É aquela história, na teoria está muito bonito, mas nós vamos olhar aqui na prática, eu vou ticar ponto a ponto e analisar, e depois falar para vocês o que realmente daqui está em prática na nossa cidade, nos nossos próprios públicos ou não. Principalmente aí, né, nesse período de uma possível, né, ainda não estamos numa situação crítica, mas uma possível situação mais crítica com relação ao coronavírus. Parece que nós temos 2 casos aí suspeitos na cidade, mas não está formalizado. Depois até peço para o pessoal da saúde aqui, que pode ter informações mais precisas, formalizar essa informação, se tem, se não tem, como é que está. Então, com tudo isso, com essa polêmica das superbactérias nos hospitais, das pessoas sendo contaminadas, funcionários públicos sendo contaminados, coronavírus, essa questão aí que a gente tem que tomar muito cuidado, de álcool gel, tudo. Espero realmente que a Secretaria faça parte dela no que tange aí a contenção, só para concluir, presidente, no que tange a contenção de possíveis contaminações aí, principalmente no que tange a limpeza das mãos, que é o principal meio de contaminação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Marcel, vereadores, público presente, imprensa. Primeiro agradeço a gentileza e paciência dos senhores vereadores, que há 2 semanas atrás aprovaram a minha licença por uma sessão, já ultrapassou, soube que vocês sentiram poucas saudades, então significa que a casa vai bem. Antes de eu fazer a minha fala,
Oficial, só corroborando a fala do César, o principal papel de todo e qualquer legislativo é o contrapeso de um executivo. Este é o papel constitucional da independência entre poderes. Você tem um judiciário, você tem o legislativo, você tem o executivo, cada um cumprindo o seu papel, trazendo para São Caetano do Sul, é nossa obrigação, é nosso dever e a gente o faz. Cada um dos 19 vereadores, ao seu perfil, à sua característica, o tem feito, tanto a fiscalização quanto a indicação de melhorias para a cidade. Farei um pronunciamento breve em respeito, principalmente aos senhores vereadores, ao nosso eleitorado, ao nosso grupo. Boa tarde, obrigado por ter nos representado na última sessão, parabéns pela condução. Apesar da Enel não ter ajudado, não é isso? Mas não foi por isso. A gente vive hoje no Brasil, Tite, em respeito a todas as posições, mas algumas ondas de excesso, de todos os lados. Um radicalismo que se sobrepõe a bandeiras partidárias. Eu sou de uma geração, fui criado apaixonado por futebol, acompanho os jogos nos estádios, e mesmo entre torcidas adversárias, eu nunca vi tanto radicalismo como há hoje na política. Escutei uma expressão ontem do Gustavo Bebiano, não vou fazer aqui juízo da entrevista que ele deu, mas a última frase na entrevista que ele deu Roda Viva eu gostei demais, que vivemos hoje um período de um moralismo hipócrita no Brasil. Muitos dos que criticam vereadores, dos que criticam candidatos a prefeito, que criticam assessores, até 31 de dezembro de 2016 eram funcionários públicos. Eram assessores, eram secretários, com salários publicados em redes sociais e até ali podia. Aí, dia 31 de dezembro de 2016, por força de lei, é exonerado. Dia 1º de janeiro começa um outro governo, é da democracia, é um jogo político. Em 31 de dezembro deste ano, alguns não serão reeleitos, alguns assessores serão exonerados, em janeiro outros serão nomeados, é do jogo. Mas a hipocrisia, o falso moralismo impera entre todos e todos. Amanhã, dia 4 de março, não é isso? Começa o período, a chamada janela partidária, ainda até 4 de abril. Eu convoco, eu convido, eu conclamo para que todos que tenham aí a sua opinião política partidária escolham um partido, façam a sua filiação, coloquem o nome nas urnas e saia candidato. Faça o debate de frente, o debate aberto, o debate público, não um debate escondido, internet, fakes, mentiras. Isso é ruim para a democracia, é ruim para o jogo. Eu não responderei absolutamente nada, nenhuma calúnia por rede social. Eu respondo na justiça. A justiça me dá o direito de, quando eu me sentir caluniado, prejudicado, eu vou buscar lá o meu direito. Se for comprovado a inocência da outra parte, eu responderei por isso. Se não, ela responde. É do jogo. Mas eu não vou entrar, e eu acho que nenhum vereador vai entrar no jogo sórdido. Parabéns à nossa oposição, importante para São Caetano do Sul. Nós temos 4 vereadores que se posicionam de oposição, tem outros que, mediante projetos, se posicionam contrários, dependendo da bandeira do tema, mas esse é do jogo democrático. E eu faço essa fala, Sidão, porque no Brasil, para você ser um ator mandatário, ter um cargo eletivo, se faz obrigado a estar filiado a um partido político. Não há candidatura avulsa no nosso país. Se faz obrigado a estar filiado em um partido político. O que eu faço algumas ressalvas, mas o partido também é importante, pois ele te dá diretriz, ele te dá orientação, ele te dá conjunto, noção de grupo, de conjunto, de bancada. As bancadas se comportam de maneira uniforme na maioria das vezes, mas uma fidelidade partidária, líder, não significa cabresto, não significa goela abaixo. Nós, da vida pública, eu vou pedir a extensão, presidente, eu não costumo usar, mas peço a licença. Nós, da vida pública, temos de entender que a democracia, que é o principal instrumento e legado do nosso país, qualquer ameaça a qualquer segmento democrático, eu acho extremamente perigoso. A nossa instituição, um país que lutou tanto e há tão pouco tempo é um país democrático,
Nossas primeiras eleições datam no final da década de 80, né, depois da abertura. A democracia prevalece, Caio, o diálogo. Nossa principal marca nesses 3 anos e 2 meses de vereador e de presidente, reeleito presidente, foi o diálogo. Quantas divergências eu tenho do Sidão e ele comigo, eu tenho com o Ricardo, a gente constrói, a gente debate. Agora, a gente não pode aceitar imposições partidárias que assim o seja. Eu fui eleito em 2012 para o meu primeiro mandato. E de lá, algumas situações do partido à época eu não concordava, Eduardo. Não concordava, não concordo e não concordarei com práticas que eram feitas. E com muita tranquilidade, muita serenidade, com muito respeito, eu tomei uma decisão de 4 anos atrás, por não aceitar algumas condições que eram impostas, fazer a troca partidária. E o fiz. E a cidade compreendeu, Maurício, pois eu fui reeleito, com a graça de Deus, e com mais do que o dobro de votos do que eu tive na primeira eleição. Nós que somos candidatos sabemos que ser eleito, reeleito, dobrando a votação, quanto difícil é. E nesses 3 anos, o nosso partido, o MDB, fez o seu papel na cidade. Tanto que a nossa bancada, composta por 3 vereadores, tanto eu, quanto o Sidão, quanto a Sueli, nós cumprimos o papel partidário de fidelidade partidária, de defesa da democracia e de respeito ao diálogo. Porém, mais uma vez a história conosco se repete, onde o partido, na sua instância estadual, e eu volto a falar isso, uma parte da sua direção estadual, se comporta de uma maneira não, ao meu ponto de vista, adequado com o jogo democrático em respeito a uma bancada com 3 vereadores de uma das maiores e mais importantes cidades do nosso país. E aí acaba nos colocando situações que fogem à nossa alçada, onde apresentam situações, posições, exigências que pela nossa cidade, pela nossa conduta e pela nossa postura, eu não posso aceitar, Tite. Qualquer espaço, qualquer diálogo, eu sempre irei defender, como todos aqui o fazem, a bandeira de São Caetano do Sul. Não dá para aceitar um jogo de imposição de espaço, de secretarias, de nomeações, a partir da defesa da manutenção de uma bandeira partidária no arco de um governo. Não é assim. Perco a conta de quantos partidos estão representados aqui, neste plenário, e todos, de maneira democrática, faz valer o seu voto. Então, por entender que o nosso tempo, na legenda do MDB, chegou ao fim, fiz amigos, cito 2 em especial, presidente da Fiesp, que se tornou um amigo pessoal próximo, Dr. Paulo Scaff, fiz um amigo querido também, o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, que eu acho que é um dos principais articuladores em defesa do governo federal que há, a reforma da Previdência, a reforma tributária que virá e a reforma política tem e terá muito do dedo do Baleia, da importância do MDB, mas em se tratando de um movimento estadual, de forças políticas da direção estadual, Tite, a gente não pode sucumbir a uma pressão desproporcional que não nos cabe responder. Então, de uma maneira muito tranquila, entrei para o MDB com a cabeça erguida, e aí eu vou me desfiliar do MDB da mesma maneira, de cabeça erguida. É um dos maiores partidos do nosso país, é um dos grandes responsáveis pelo processo democrático, na figura do Ulisses Guimarães, que tanto lutou pelas diretas já e depois lutou pela Constituinte, mas, infelizmente, a democracia que vale para alguns no papel, não vale para outros na prática. E dessa maneira, Eduardo, com muito respeito à família, à assessoria, ao grupo político, aos quase 2.700 eleitores da última eleição, aos senhores vereadores que me aturam durante 3 anos e 2 meses aqui ao lado de vocês, eu, de maneira individual, pessoal, apresentarei a partir de amanhã, que é onde começa a janela partidária, a nossa desfiliação do MDB. Com tranquilidade, com serenidade, e encerro este capítulo desta bandeira partidária. E a partir do dia seguinte, a gente começa a discutir uma nova opção, um novo caminho,
sempre pautado pelo diálogo, buscando um partido localizado ao centro, onde dialoga e consegue enxergar boas práticas, boas maneiras dos partidos que se apresentam no espectro da chamada direita, como também consegue ter a habilidade de olhar algumas práticas colocadas em partidos da chamada esquerda. Eu penso que hoje, Tite, repito, a bandeira partidária ela é importante, mas o mais importante é o trabalho individual que cada um faz. Vários colegas daqui, não vou nominar, até porque não tenho um histórico, mas ao longo da sua trajetória já fizeram a migração partidária, que é do jogo, é justo, é da democracia e é político. E eu peço que tanto os colegas, os pares, os adversários, respeitem esta decisão, não precisa concordar, mas o respeito no jogo democrático é extremamente importante. Faço um agradecimento especial aos meus 2 colegas de bancada, ao Sidão, à Sueli, estendo agradecimento ao Proerd, ao Xavier, a Andréa Neves, a Humberto Espada, que eu vejo aqui, e tantos outros, que lá em 2016 acreditaram num projeto, foi um projeto vitorioso, conseguimos montar a 2ª maior bancada da Câmara, né, estamos atrás da bancada do PSDB, Eduardo, o Olinto, Fontes, o Córdoba e o André Juque, mas cumprimos o nosso papel. Então, agradeço a paciência e, da mesma maneira, líder, é um gesto democrático, de respeito, mostrar a vocês a nova opção que o vereador Pio tomará a partir de amanhã, buscando uma nova frente, uma nova orientação partidária. E, a partir de então, volto a dizer, o respeito pela democracia, o respeito pelo processo político, começa amanhã, dia 4 de março. Obrigado a todos. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Senhor presidente, caros parlamentares, hoje eu queria falar sobre a visita que eu recebi semana passada de um conjunto de alunos da nossa Universidade de São Caetano do Sul. Ali no campus Barcelona, há uma preocupação grande acerca da segurança, principalmente ali para atravessar para Utinga e pela Conselheiro Lafayette. Segundo a comissão de alunos, já houve tentativa de sequestro, tentativa de estupro, e daí aprovamos inclusive um requerimento para a Polícia Militar, comandante aqui da Polícia Militar, também encaminhei para o batalhão que cuida da segurança em Santo André, ali na divisa com Utinga, para que haja uma segurança maior a esse respeito. Entrei em contato telefônico com o Coronel Valente, que é subcomandante da Guarda Municipal de São Caetano, para que desse uma força acerca dessa situação. Porque o horário mais crítico, segundo os alunos, é entre as 19h20, que é quando os alunos chegam, e às 22h50, quando encerra o período de aulas. Mas o que me deixou preocupado, estarrecido, foi que quando os alunos foram conversar com um dos pró-reitores, a resposta, senhores, amigos de São Caetano, sabe qual foi a resposta do pró-reitor? Andem em bando. Olha a resposta, ou seja, literalmente, se virem, andem em bando. Quer dizer, é uma irresponsabilidade de toda a ordem, um pró-reitor com os seus alunos, mandarem os alunos se virarem em relação à segurança. Era obrigação dele, naquele momento, contactar com a Guarda Municipal, com o secretário de Segurança Pública, com o comandante do ABC, da região do ABC, porque há alunos não só de São Caetano, mas de todo o grande ABC, que frequentam aquela instituição de ensino. Essa universidade não é
do reitor, do magnífico reitor, nem dos pró-reitores, ela pertence ao povo, à comunidade. Por isso que eu continuo aqui, batendo nessa tecla, temos que quebrar essa caixa preta, antes que façam essa privatização disfarçada, porque esse é o projeto. Ainda bem que o reitor não é chinês, porque senão, em 10 dias, ele vendia a universidade. E eu quero aproveitar também, senhor presidente, para falar aqui de um artigo de um deputado estadual que eu não concordo politicamente, né, discordo, tenho discordâncias com ele, inclusive votou favorável aí à Previdência, que prejudica o servidor público estadual, sou contrário a essa decisão dele, mas ele escreveu um artigo que eu tenho que concordar, que se chama Diálogo não faz parte da boa política. Ele faz essa pergunta. Ele diz assim: pode ser que eu esteja errado, pode ser que não esteja enxergando a nova maneira de se fazer política, ou talvez não consiga compreender as mudanças das relações com as pessoas, principalmente de políticos que deveriam ser exemplo para a sociedade. Eu digo ao deputado que ele está certo, realmente, a política é o que ele defende aqui no seu artigo. Nesse ponto eu concordo com ele, que é a tolerância, que é o diálogo. O maior adversário da Rede Globo se chamava Leonel Brizola. O Lula reclama que a Globo persegue ele, a Dilma reclamou, o Bolsonaro, mas ninguém nesse país foi mais perseguido do que Leonel Brizola. Ninguém. E ele foi o primeiro a dizer, se fosse presidente, ele fechava a Globo. É tanto que a concessão que era poder dos presidentes passou a ser do Congresso Nacional, que nem os generais tiveram coragem, os ditadores tiveram coragem de mudar isso. Pois bem, Brizola dizia, só para encerrar, senhor presidente, eu sou adversário do Roberto Marinho, mas a política tem que ser feita com urbanidade, com diálogo. Ele nunca desrespeitou nem o Roberto Marinho do ponto de vista, como a gente está vendo hoje em dia, dentro do parlamento, verdadeiros ringues de lutas. Então, eu vou de encontro, aliás, vou ao encontro, o que diz aí o nosso presidente, nós temos que preservar o diálogo, o parlamento é o espaço para o diálogo, não se pode enxergar de outra forma, oposição e governo têm posições diferentes, mas a democracia, ela necessita, ela precisa e ela só existe no espaço, no campo do diálogo. Esse deputado que fez esse artigo, que foi publicado no Diário do Grande ABC, é o nosso deputado Tiago Aurico, aqui de São Caetano do Sul. Nesse ponto de vista, eu quero dizer, Tiago, concordo com você, mas não concordo com o seu voto na Assembleia contra a previdência dos nossos funcionários estaduais. Vereador... Desculpe, presidente. Líder. Eu só queria fazer coro aí ao seu pronunciamento e também ao pronunciamento do presidente. Eu acho que o diálogo ele é a cura para todos os males. Não o diálogo cabuloso, né, que se falava lá no passado, mas o diálogo maduro, o diálogo que some. Eu acho que nós vivemos uma época de radicalismo, e não vou nem dizer aqui a origem do radicalismo, só que, infelizmente, eu não consigo ver protagonistas para fazerem esse diálogo, interlocutores para fazerem esse diálogo. Claro que a nossa Câmara Municipal, a nossa cidade, é uma agulha, é um grão de arroz dentro de um arrozal inteiro. Então, a gente não pode, obviamente, dar uma amplificação daquele diálogo que nós conseguimos proceder aqui. É muito importante, senhor presidente, que a gente nunca esqueça, a gente gosta de lembrar dos fatos, porque quando a gente tem memória, a gente sabe planejar o futuro. Que quando nós assumimos aqui nesta casa, eram 10 vereadores do lado contra 9 vereadores do outro. E assim, sem nenhum tipo de afinidade. Eles se conheciam, mas não tinham nenhum tipo de afinidade, não é, Sidão? E nós conseguimos conversar. A casa conseguiu conversar, a casa conseguiu construir.
Nós temos oposição, nós temos situação, não foi, não, vamos eliminar, não queremos oposição nenhuma. Não, se conversou, se construiu, se progrediu, a gente buscou alguma coisa. E então vai aqui o meu apoio à sua fala com relação ao diálogo e vai aqui também o meu apoio à fala do presidente. Muito importante, muito bem colocada. Acima de tudo, que o presidente não está cuspindo no prato que comeu. Ele serviu ao partido dele, serviu muito bem ao partido dele. Eu vi o trabalho que ele teve nas últimas eleições, trabalhando para o Paulo Scaff, trabalhando de outras formas também para o Senado. Eu vi todo o trabalho que o presidente teve para honrar a filiação dele ao PMDB e também ajudar um deputado que a gente acabou conseguindo eleger na nossa cidade, que nós não tínhamos há muito tempo. Então, o presidente sai de maneira altiva. Sorte do partido que venha a recebê-lo, senhor presidente, no período de filiação. Eu falo aqui em nome do meu presidente, também o meu colega vereador Marcel Munhoz. Desde já, o senhor é muitíssimo bem-vindo dentro do Cidadania. Exatamente. Então, o senhor é muitíssimo bem-vindo. O antigo PPS, né? Aliás, como todos os vereadores aqui são muito bem-vindos. E é muito importante também a gente incentivar, viu, Jander? Essa meninada, não tão jovem, mas que também fica, às vezes, vociferando contra a Câmara, contra os vereadores, contra a classe política, que levantem da cadeira e vão para a rua pedir voto também. Né, Sueli? Que vão bater de porta em porta, como nós fizemos a tribuna. Então, isso aí, eu agradeço imensamente a parte, viu, Jander? Não, que muitíssimo obrigado a vocês dois pela posição. E eu quero dizer ao presidente que a oposição está aberta. Se ele quiser vir para o campo de cá... Agradeço. Olha, está sendo bem. Excelentes práticas. Vereador Dr. Marcos Fontes. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa, público presente, nobres pares, imprensa. Presidente, de fato é isso, mas democracia é você exercer o seu mandato, né, com clareza, né, dignidade e transparência. E como o Tite falou, sair pela rua, como diz os 3 S, sola, santinho e sapato, né? Saliva, então, enfim, tantos S, né, possíveis, né? Suor, saliva, enfim, sapato também, vamos embora. Sola, sala, enfim, o importante é trabalhar. Agora, é difícil exercer essa democracia. É difícil não, é bonito exercer democracia e debater aqui cada caso, cada projeto, e sempre com dignidade. Eu acho que você exerceu o seu papel em cada partido, e está de parabéns no seu trabalho pela presidência, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Parabéns, presidente. Eu acho que todos estamos trabalhando para isso. Eu queria aproveitar só um momento, já que o César Oliva faz um alerta, ou áreas de alerta, os países de alertas, que são vários. Tivemos o primeiro caso, o segundo caso, de 2 viajantes pela Itália, confirmados o diagnóstico. E eu quero aqui parabenizar o governador Dória, que, junto com o secretário de Saúde, mais demais médicos e principalmente o nosso diretor da Fundação ABC, o Dr. Davi Wipp, eles formaram um centro de contingência com o Covid-19, que é o coronavírus. Esse centro de contingência vai ter o direito, por enquanto, pelo menos, de repente o governador falou que pode ser até maior, a disponibilidade de 30 milhões de reais. Cerca de 14 milhões para divulgação, porque serão realizados pequenas cartilhas em 4 línguas, para justamente tranquilizar as pessoas, principalmente que chegam no maior aeroporto da América Latina, que é o aeroporto de Guarulhos. E, logicamente, essa grande preocupação
Esse centro de contingência é formado por vários médicos da USP, Dr. Davi Wipp, lógico, secretário da Saúde, e outros profissionais médicos do Estado de São Paulo. Sendo que todos os municípios terão direito a essa contingência. E o plano é justamente trabalhar pensando na pandemia. Pandemia é quando você, de fato, tem vários países alertas, em que há uma preocupação no tratamento e cuidados. Nós sabemos que não é para se criar pânico, mas vai chegar um momento, vírus, não diria que é impossível evitar, mas a progressão é factível. O que nós devemos fazer é cuidar com a disseminação. Hoje, quando você espirra, tosse, logicamente, o ideal é que você use um lenço ou no meio dos braços. E lavar as mãos constantemente, pelo menos por 20 segundos cada lavagem. Porque não é só preocupação de não nos contaminar, e sim contaminar os outros. E se você não teve contato com ninguém que veio de um país suspeito, não tem por que ficar tão desesperado. Porque vai chegar um momento grande em que o coronavírus pode se tornar como se fosse uma gripe. Por isso que o próprio Ministério da Saúde, pensando nisso, na tentativa de aumentar a imunidade, adiantou a vacinação para a gripe, para dia 23 de março agora. São 75 milhões de doses fabricadas pelo Instituto Butantan. O que eu quero dizer aqui, como recado, também parabenizar a doutora Regina Mauro, o prefeito, que nessa semana também criaram o comitê de emergência, onde todos os funcionários da área de saúde, médicos, enfermeiras e agentes, só complementar, senhor presidente, e agentes de saúde receberam orientações justamente para divulgar os cuidados que se deve tomar em relação ao coronavírus. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui, gente. É muito comum a gente desviar o foco. Viu, Sidão? Desvia-se o foco. Coronavírus, esquece de quê? Do sarampo. A dengue, o verão. Então, gente, não é isso. Eu acho que a preocupação não é só o coronavírus, que é realmente um vírus que começou na China, já está em vários países, inclusive os 2 que vieram para o Brasil vieram da Itália, e chegarão outros, com certeza. Só que vamos nos preocupar também com a vacinação do sarampo, que mata muito mais que o coronavírus. E eu estou aqui justamente, eu insisto de novo, já não é a primeira vez, para que cada um de nós divulgue isso. A vacinação, inclusive para a gripe agora, as pessoas que fazem parte do grupo de risco, para vacinar contra a gripe, que isso, consequentemente, tem chance de aumentar a imunidade. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos Fontes. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Vereadora Sueli. Presidente, uma parte só para fazer um convite. Dia 5 de março, agora na próxima quinta-feira, nós vamos fazer a nossa sessão solene em comemoração ao Dia das Mulheres. Então, gostaria de estender o convite a todos, a homens e mulheres, e para vir prestigiar, que é um dia, embora todo dia é Dia da Mulher, mas é um dia de reflexão, é um dia que a gente merece ser homenageada, e vamos ter 10 mulheres bem importantes da nossa sociedade de São Caetano do Sul sendo homenageadas, tanto na segurança, na educação, na saúde. Então, gostaria de contar com a presença de todos vocês. Perfeito, vereadora. Obrigado. Próxima quinta-feira, sessão solene. Vereador Biratã. Biratã Figueiredo. Suspende 5 minutos. Você vai presidir, né? Vou presidir. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente, quem nos segue aí pelas redes sociais. Na semana que passou, no final de semana, a Prefeitura de São Caetano, através do Facebook da Prefeitura, colocaram lá um post que está assim, olha,
Tá, é um post bonitinho, fizeram uma artezinha bonitinha, botaram uns cachorrinhos, gatinhos, e escreveu assim: viu um pet abandonado nas ruas da cidade? Então, ele precisa da sua ajuda. Ligue para o Centro Controle de Zoonose, CCZ de São Caetano do Sul, 4233-7516. Temos uma equipe preparada para ajudar nossos amiguinhos. Com apenas um telefonema, você faz a diferença. Todos precisam de um lar. Seria legal se fosse verdade, né? É mentirosa isso aqui, ô Sidão. Muito mentiroso. Aí o que acontece? Na segunda-feira, aliás, no domingo à noite, já começaram a me ligar pedindo ajuda para retirar uns gatos lá na Rua Lourdes. Se 2 gatas que estavam prenha, pariu lá, isso que tinha 9 gatinhos lá. Aí no dia seguinte, que era na segunda-feira, que foi o dia de ontem, essa mesma pessoa ligou para o CCZ, porque ela viu lá esse post no final de semana, ligou para o CCZ. Aí o CCZ alegou que não pode pegar, né, animal de rua. E, na realidade, eles não podem, porque tem um TAC firmado com a Prefeitura e o Ministério Público que não pode. Mas o pessoal que faz essas coisas na Prefeitura, eu acho que não sabe, bom, acho não, tenho certeza que não sabe de nada, principalmente da causa animal. Aí essa mesma pessoa liga para o bem-estar animal. Chega no bem-estar animal, eles falam o quê? A mesma coisa. Não, não podemos. E para que colocou o post no Facebook? Porque no Facebook a gente sabe que o post lá aparece, vai aparecer mesmo. Mas aí caíram no cavalo, porque mentir para a população é feio. Mentira para a população é vergonhoso. Não pode fazer isso. E o bem-estar animal, que hoje é dirigido por aquele forasteiro que veio lá de Santo André, talvez ele não saiba onde fica a Rua Lourdes, então eles também não têm a capacidade de ir atrás, pegar o animal que eles prometeram que fariam. Não deve saber onde fica a Rua Lourdes. Cara de Santo André não conhece São Caetano, aí tudo bem. Mas mentir para a população, dizendo que vai fazer o serviço, que estão preparados para isso, mentira! Eles não conhecem nem as leis, eles não sabem o que fazem lá dentro. Não sabe nada. Tem um TAC que não pode, que estão proibidos de pegar animal na rua. Mas mesmo assim, está lá. Fizeram lá um post bonitinho, cheio, olha que está aqui, ó. Cheio de gatinho, cachorrinho. Mas os burros não podem deixar. É burrice demais isso aí, meu. Não pode. Aí liga lá para o tal de bem-estar animal, que o prefeito criou há pouco tempo, lá para o forasteiro. Aí o que acontece? Sabe o que eles falam? Vocês não vão acreditar. Sabe o que o bem-estar animal fala para as pessoas? Eles dão o telefone da ONG. É incrível. Eles dão o telefone da ONG, Sidão. Eu não preciso deles. Meu trabalho é de anos. Eu conheço a cidade que eu moro aqui há 68 anos. Aliás, vai fazer 69, que esse mês eu faço aniversário. Então, eu conheço São Caetano. Estou aqui, vai para 69 anos que eu estou aqui nessa cidade. Eu conheço, eu vi essa cidade aqui subir, entendeu? Então, vem uns caras de fora que não sabem fazer nada, não tem competência para nada, principalmente na causa animal na cidade, não tem competência para nada, e ficam aí ganhando, não sei quanto, ganham 10, 15 pau aí no Saesa, para não fazer nada, para ficar de bonitinho lá para aparecer. Então, gente, ó, não dá, viu? Essa aqui foi a maior piada, já começou o ano com piada. Piada, é feio fazer isso. Não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa, enganar a população. Aí o que aconteceu? Aí entrou um monte de gente no post, rebentaram com eles, aí eles tiraram o post, Sidão. Ficaram com vergonha. Aí tiraram o post. Muito feio. Mas quem sabe eles aprendem dessa vez? É que eles não têm, César,
o pessoal da causa animal da cidade aqui, eles não têm competência para cuidar da causa animal da cidade. Só isso. Obrigado, Bira. Passamos à ordem do dia. Processo número 3.991 de 2018. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana Quebrando o Silêncio em prol da mulher vítima de violência e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime em segundo turno. Peço que publique-se. Senhor presidente. Pois não, vereador. Só para agradecer aos nobres vereadores por entender a importância desse projeto, Quebrando o Silêncio. Nós sabemos que hoje, por dia, no Brasil, 3 mulheres são assassinadas por dia. 2 em cada 2 segundos, uma é agredida. E esse Quebrando o Silêncio, justamente para que as pessoas possam dar queixa à agressão, não só a agredida, mas amigos, parentes, vizinhos, enfim. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os vereadores, por unanimidade, por entender a importância desse projeto. Obrigado. Parabéns, vereador, pela aprovação e pela importância e relevância do projeto. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura do segundo item na ordem do dia. Processo número 1987 de 2019, Eduardo José Vidoski. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia da Valorização da Mulher no Esporte e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em segunda discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Publique-se. Bom projeto, vereador. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 489 de 2020, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Festival de Inverno Fundação das Artes e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão. Encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime em primeiro turno. Leitura do quarto item. Processo número 501 de 2020, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, em primeira discussão, encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime em primeiro turno. Peço a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 314 de 2018, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana da Conscientização sobre o Mieloma Múltiplo e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço ao primeiro secretário a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 1078 de 2018, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia de Conscientização ao Racismo no Esporte e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também favorável. Em primeira discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 5092 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira votação, discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia da conscientização sobre a doação para transplante de fígado e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em primeira discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao senhor Olinto Voltarella a leitura do 8º item desta ordem do dia. Processo número 2261 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.594, de 25 de novembro de 1997, que torna obrigatória a disponibilidade nos cemitérios de cadeiras de roda para uso dos visitantes com deficiência física, gestantes, idosos e outros que dela necessitem e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em primeira discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do 9º item da ordem do dia. Processo número 2291 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.642, de 12 de março de 1998, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário a deficientes físicos, gestantes e idosos nos postos de saúde, locais municipais e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em primeira discussão, encerrada a discussão, projeto em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Em primeiro turno. Peço a leitura do 10º item da ordem do dia. Processo número 3170 de 2019. Edson Roberto Parra. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia de oração pelas autoridades da nação e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Peço a leitura do 11º item da ordem do dia. Processo número 4810 de 2019. Edson Roberto Parra. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Fevereiro Laranja, mês de conscientização sobre a leucemia e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em primeira discussão. Encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do 12º item da ordem do dia. Processo número 5393 de 2019. Edson Roberto Parra. Discussão e votação únicas do parecer número 356 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação favorável à moção de repúdio ao ataque de vândalos à igreja Sara Nossa Terra de Santa Maria Sul, Distrito Federal, ocorrido no dia 24 de novembro de 2019. Em discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a moção de repúdio. Oficie-se ao destinatário e as medidas legais, por gentileza. Peço a leitura do 13º item da ordem do dia. Processo número 5394 de 2019. Edson Roberto Parra. Discussão e votação únicas do parecer número 357 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação favorável à moção de repúdio às declarações do senhor Pedro Aguiar, professor da UFF, Universidade Federal Fluminense, no dia 14 de novembro de 2019, que incentiva a morte dos evangélicos a tiros após o fato da queda do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales.
Em votação, a moção de repúdio. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado a moção de repúdio, peço que notifique-se os devidos responsáveis. Peço a leitura do 14º item da ordem do dia. Processo número 556 de 2020. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Discussão e votação únicas do projeto de resolução que concede licença ao vereador Ubiratã Ribeiro Figueiredo para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 15 dias no período de 9 a 23 de março de 2020 e da outras providências. Questão de ordem. Está pedindo vistas, Marco Fontes? Está pedindo vistas, vereador? Em votação, o pedido de licença. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de licença por 15 dias, período que compreende o dia 9 a 23 de março de 2020. Peço que convoque-se o respectivo suplente para que possa entregar a documentação, fazer juramento e tomar posse nas próximas sessões. Professor Ricardo Rio, se não me engano. Dou por encerrada esta sessão. Peço aos vereadores que já assinem o livro de presença para que, na sequência, eu já faça a abertura da sessão extraordinária.
É que o meu secretário gentilmente desligou. Havendo número legal, eu reabro essa sessão extraordinária. Só uma questão de ordem. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, tomasse assento. Reabro a sessão extraordinária, peço ao primeiro secretário, senhor Olinto Sequalini Voltarelli, que faça a leitura do primeiro item da sessão extraordinária. Processo número 0489 de 2020, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Festival de Inverno Fundação das Artes e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, o projeto do Executivo. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto em segundo turno, de forma unânime. Peço que publique-se. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 501 de 2020, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Comunicamos ao plenário, aos senhores vereadores, vereadoras que encontram-se na mesa, duas emendas ao projeto. Em discussão, perfeito, mas em princípio discussão do mérito do projeto de lei. Encerrada a discussão, eu coloco em votação, sem prejuízo das emendas. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, de forma unânime. A pedido do vereador Tite Campanella, pediu a dispensa da leitura das emendas, a discussão em conjuntos e votos de maneira unitária. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado este pedido, abro o período de discussão das emendas em conjunto. Cinco minutos para discutir as emendas. Dando aquele famoso chorinho que o senhor tanto reivindica. Senhor presidente, antes eu quero aqui parabenizar o governo por manter o abono. Mas como é característica da oposição de corrigir as falhas dos projetos do governismo, para que ele seja o mais justo possível, nós estamos apresentando duas emendas. A primeira emenda é uma questão de justiça. As APIs, que são auxiliar de primeira infância, e aqui a Magali, que foi secretária, a professora Magali, que foi secretária de Educação, sabe, elas têm um papel fundamental na educação infantil. Muitas vezes, elas substituem os professores. Por alguma razão, se um professor se ausenta por problema de saúde, ou porque pegou uma licença, ou pela abonada do professor, por algum motivo que o professor não se encontra na sala de aula e naquele momento aquela escola não tem um professor substituto, quem vai para a sala de aula são as APIs. Não é isso, Magali? Isso Sim. Acontece constantemente. Isso é um fato concreto.
Daí que é uma injustiça as APIs receberem o abono menor do que os professores de ensino fundamental 1. A emenda trata exatamente de corrigir essa injustiça. A emenda trata, senhores vereadores, de tratar as APIs com mais generosidade na medida do trabalho que elas representam na educação infantil. Então, a emenda 1 traz as APIs de uma mera, ou diríamos, não mera, mas de um simples funcionário que ajuda na educação para alguém que participa diretamente do processo educacional nas nossas escolas infantis. A emenda 1 trata de reconhecermos que as APIs merecem receber esse abono tanto quanto já merecem os professores do ensino infantil. Então, o que acontece? No artigo 1º, ela vai tratar o seguinte, passa a ter a seguinte redação: a Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, diretores, assistentes de direção, coordenadores pedagógicos do ensino fundamental e médio, coordenadores de eventos, orientador educacional, professor nível 1 e 2 e auxiliar de primeira infância, vamos acrescentar isso no artigo 1º, inclusive que ministre aulas nas escolas de educação complementar, todos subordinados à Secretaria Municipal de Educação. Então, o projeto, a emenda 1 trata disso, de levar a API a essa situação, assim ela pode receber um abono igual aos professores. O segundo, já entrando aí no encaminhamento, presidente, o segundo, aumenta, dá um reajuste no abono. Aí alguém pode dizer, a oposição está querendo fazer aqui propaganda política porque é ano eleitoral. Não. Semana passada, quem assistiu à audiência pública do secretário da Fazenda, audiência de prestação do último quadrimestre, né, do ano que a presidenta foi a vereadora Sueli Nogueira, ficou claro que houve um aumento do Fundeb. O Fundeb passou de 81 milhões para 88 milhões. De 81 para 88, do ano de 2018 para o ano de 19. Isso, em termos percentuais, dá mais de 8%. Portanto, o próprio secretário, aqui, declarando para os vereadores, para a população, mostrou que há recursos para que se possa aumentar o abono. Vejam bem, passa de 8% o aumento da arrecadação do Fundeb, que faz parte da composição do fundo do abono. E aí nós estamos apresentando uma emenda, que é a emenda 2, que apenas recompõe a inflação. Ou seja, o abono tem um reajuste de 4,31%. Vejam bem, o Fundeb aumentou mais de 8%. Nós estamos apenas solicitando, a partir da informação do secretário da Fazenda, ou seja, ninguém está tirando recurso de outra área, não está desviando recurso, é recurso próprio da educação, foi dinheiro que veio a mais para que se dê o reajuste do abono em 4,31%, que é a inflação do período. Porque se não ocorrer essa variação, do ponto de vista real do valor, ele caiu 4,31%. Né? Houve uma desvalorização. Mesmo que o governo diga, não estou dando aumento, estou mantendo o mesmo valor, nominalmente sim, mas do ponto de vista real, o Pio, que é presidente da casa e professor de matemática financeira, sabe disso. Está ocorrendo uma queda no valor real do abono.
Então, o que nós estamos apenas querendo é manter o valor real do abono com essa recuperação do processo inflacionário. Daí eu peço a compreensão dos senhores vereadores, mostrando que essa emenda, que estas duas emendas, elas não vão criar problemas do ponto de vista de caixa financeiro para a educação, e muito menos de a gente estar reduzindo valores de outras contas, de outros gastos, de outros investimentos municipais para a educação. E sempre temos que ter claro essa norma: educação nunca é gasto, educação é investimento. O que a gente determina, o que a gente distribui em termos financeiros, na recuperação de escolas, na construção de novas escolas, em equipamentos para as escolas, em salário, em renda para os trabalhadores da educação, professores, inspetores, APIs e todos os demais, isto é investimento. É graças a esse investimento em educação que São Caetano vem fazendo por todos os governos passados, que a nossa educação tem se destacado no cenário nacional. E cabe a nós, parlamentares, vereadores, a responsabilidade de manter a educação num bom nível em São Caetano. E para que a gente consiga fazer isso, na minha compreensão, no meu entendimento, é necessária a aprovação dessas duas emendas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Boas emendas. Coloco, encerrada a discussão, coloque em votação individual. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E1 permaneçam como estão. Rejeitada a emenda E1. Eu faço a leitura na segunda, com todas. Coloque em votação a emenda E2. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Rejeitada a emenda E2, ambas as emendas com votos do vereador Francisco de Macedo Bento, o autor Jander Lira, vereador César Oliva. Votaria contigo. Vereador Ubiratã Figueiredo, acompanhou. Nada mais havendo, peço dessa maneira, peço que publique-se na forma original o projeto de lei de maneira urgente para imediata execução pelo nosso Executivo. Reforço, antes de encerrar o convite, que a nossa vereadora Sueli Nogueira fez, para que na próxima quinta-feira tenhamos sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher proposto pela vereadora. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.